Nosso primeiro dia aqui, conhecendo os Estados Unidos. Olha que legal. Vai ser aquela salsicha empanada, corn dogs. Não sei se você sabe, mas o Texas antes era do México. Por que toda essa história? Fica a pergunta, o sangue do soldado brasileiro que lutou pelo Mato Grosso do Sul vale menos do que o sangue dos soldados daqui que lutaram aqui pelo Texas? E aqueles que voltaram, feridos e cansados, por essa terra foram desprezados. A entrada aqui no Alamo é de graça. Tem um tour que você recebe um fone e aí é $7. E o guia andando com você é $15. O guia mais o tour pelo fone é $20. É muito bonito, né? Não sei se você sabe, mas o Texas antes era do México. Não só o Texas, mas vários estados aqui que hoje estão dentro dos Estados Unidos, antes eram mexicanos. E aqui é o Alamo. O Alamo é o principal ponto turístico de todo o estado. É o orgulho aqui texano e também o orgulho americano. Por que toda essa história? Porque aqui era uma região mexicana que tinha muitos tribos de qual? Acho que era Comanche. Era lotado que dominavam esse território. Como aqui era uma terra do México, mas não era uma terra que estava tão ocupada, eles, para proteger a terra, eles resolveram convidar americanos e europeus para vir aqui, ficar aqui na região. Os mexicanos resolveram convidar. Como uma forma de ocupar o território e proteger contra esses indígenas. Aí você pode imaginar o que aconteceu, né? A terra deu super certo. Muito mais gente do que eles estavam esperando. E deu super certo. Eles pegaram isso aqui, que antes esse Alamo era uma igreja espanhola, eles transformaram num forte e cento e poucos, eu vou colocar aí embaixo, cento e poucos soldados aqui, né, do Texas lutaram contra milhares de soldados mexicanos. E todos morreram. Foi um massacre, né? Todos morreram. Só que pouco tempo depois o Texas conseguiu a independência do México. E virou como se fosse um país, né? E depois eles se associaram aos Estados Unidos e se tornaram então um estado dos Estados Unidos, mas eles chegaram a ser independentes do México e dos Estados Unidos. E é interessante porque tem o nome de todos esses soldados em várias placas. Inclusive a nacionalidade deles. Ali tem as bandeiras ali, ó. Deles. E é interessante que volta naquilo que a gente falou lá naquele vídeo quando a gente estava naquelas pirâmides astecas. Teotihuacan. Da paixão, do patriotismo americano, né? Porque esses soldados viraram o quê? Viraram heróis, não Tem a só... lista ali com o nome de cada um deles e a nacionalidade deles. Viraram não só heróis texanos, mas heróis americanos. E aí a gente vai comparar, quando a gente saiu do Brasil, a gente foi para Mato Grosso do Sul. E a gente ficou exatamente onde aconteceu a Guerra do Paraguai. E a gente não conseguia que é engraçado que a Guerra do Paraguai não foi no Paraguai, foi no Brasil. Você sabia disso? Eu não sabia. Só que foi contra o Paraguai. E aí, o que acontece? A gente vê lá que tiveram vários heróis, eles lutaram lá contra os paraguaios, eles foram derrotados, digamos assim, uma meia dúzia, né, como uma forma de dizer, completamente massacrado, conseguiu voltar para o Brasil. Eles são heróis, mas quando você chega lá na região, tem até um cemitério que a gente visitou deles. Que eu nem sei como é que a gente chegou nesse cemitério. É um cemitério assim que acho que é Jardim o nome da cidade. É completamente afastado da cidade. Abandonado. Você tem que pegar uma estrada de terra. Não tem sinalização, não ninguém tem sinalização. sabe. E aí você chega lá, entendeu? Lembrei, chama Cemitério dos Heróis. Cemitério dos Heróis. E tem
Tem vários soldados que morreram, que estão enterrados lá, não tem o nome de nenhum. Não tem nome de Deve ninguém. ter o nome de 2 lá, comandantes que comandaram as expedições. E ninguém sabe a história do Paraguai. A gente foi em várias prefeituras aí na região do Pantanal. A gente foi, você lembra que a gente foi no exército? E aí, assim, a gente Lá eles conversava sabiam. só no exército, É. mas as prefeituras, Secretaria de Turismo, ninguém sabia contar nada da história E a da Guerra do verdade, Paraguai. E a gente estava na região que foi a se guerra. você for analisar a história, entendeu? Assim, sempre que existe guerra é por causa os motivos são os mesmos, né? Então no Brasil não foi diferente. Foi Paraguai tentando ocupar um território brasileiro do Mato Grosso do Sul, e os brasileiros, entendeu, que lutaram lá, defenderam aquela terra, entendeu? Primeiro eles perderam, exatamente igual aqui, todo mundo foi massacrado, lá eles sofreram um massacre, depois eles voltaram sem comida, ficaram doentes, conseguiram chegar de novo no Mato Grosso do Sul e fugir do ataque dos paraguaios. E assim, não se sabe o nome, o cemitério deles, entendeu, com um lugar completamente afastado, não tem placa, não tem nada. Não se sabe a história. Não tem nem sinal, não tem nem sinais assim indicando, cemitério para lá, não tem visita, um lugar que está meio abandonado. Não está assim com grama alta, um lugar que está cuidado, porque eu acho que as pessoas do exército vão lá periodicamente cuidar. Mas assim, é uma estrada de terra esburacada para chegar nesse cemitério. E aí volta no que a gente está falando o tempo todo, né? Valorizar os heróis. Porque, mais uma vez, herói é aquele que faz o que tem que ser feito, independente das consequências. E aí você incentiva as pessoas de hoje a também fazerem o mesmo. Enquanto o povo americano está sendo incentivado o tempo inteiro a lutar pelo seu país, o nosso povo não conhece nem a história. E aí fica a pergunta, o sangue do soldado brasileiro que lutou pelo Mato Grosso do Sul vale menos do que o sangue dos soldados daqui que lutaram aqui pelo Texas? E aqueles que voltaram, feridos e cansados, por essa terra foram desprezados. E mais, entendeu? Ali tem o nome de cada um deles ali. A nacionalidade, a bandeira. Tudo completamente listado, porque eles individualmente são lembrados e reconhecidos. Lá, entendeu? Tem um monte de lápide sem nome nem nada. Pensa aí. Teve um horário agora com uma guia explicando sobre a história do Álamo. O Fernando vai explicar aí para vocês e para a gente ao mesmo tempo. A história é aquela mesmo que a gente tinha contado. O que faz a diferença é que ela ressaltou bastante a questão de quem lutou aqui. E aí quando você pega o panfleto que está ali na porta para cada um pegar, contando a história do Álamo, com o mapa e tudo, aqui mostra no panfleto o nome de todos os heróis. Aqui está o nome de cada um deles que estava aqui lutando. E diferente do que se pode pensar, né, que eram soldados que estavam aqui defendendo essa terra, não era soldado americano, porque eram pessoas que tinham vindo do norte, entendeu, com o sonho de criar alguma coisa aqui no Texas. Eles tinham comprado terras. Eles não eram soldados? Não, gente de tudo quanto é classe. Tinha médico, tinha advogado, tinha jovens de 15 anos, acho que foi um dos mais jovens que estava lutando, gente que só falava inglês, gente que só falava espanhol, gente que era alemão, mas todos estavam lutando pela mesma causa. E aqui não tinha exército americano, porque eles se tornaram um estado independente. Porque se fosse os Estados Unidos que estivessem invadindo aqui para tomar dos mexicanos, mas não. O que aconteceu é que eram as pessoas que estavam aqui era a terra do México, e não era os Estados Unidos que estavam tomando, são as pessoas que viviam aqui. Queriam a liberdade. Que queriam a liberdade. Por que eles queriam a liberdade? Porque na época que aconteceu isso, aconteceu uma guerra civil dentro do México. E por ocasião dessa guerra civil, entendeu? Assim, a situação aqui não estava boa também, e eles resolveram se desligar do México. Essas pessoas que moravam aqui. E aí eles lutaram e perderam, né? Todos morreram. E aí, semanas depois, que o Álamo já tinha sido tomado pelo exército de Santana, que é o mexicano, vieram outros texanos
né? Que já Para eram lutar também. para lutar aqui. Foi quando Santana perdeu e a motivação que eles tiveram, entendeu, para fazer o exército lutar e ganhar foi eles gritarem: lembrem-se do Álamo, lembrem-se do Álamo, ou seja, das pessoas que morreram Arrepio. aqui, das pessoas que morreram aqui. E aí, depois disso, por 10 anos, o Texas foi independente dos Estados Unidos e também do México. Muito legal, né? Olha o índio. Esse é o River Walk. Ele é um rio que ele circula toda a cidade. Não circula, ele passa por toda a cidade. E tem caminhos aqui para caminhar. Vamos lá? Aqui é o caminho do rio, olha lá. Isso que eu falei. Gente, muito legal. Olha que legal. Olha o barco. Olha que legal o barco ali, olha. Bem diferente, né? Olha que legal. Olá, vamos começar a comer, experimentar as comidas americanas. Hoje, nossa primeira vez, vai ser aquela salsicha empanada, corn dogs. A gente comprou aqui 16 salsichas, caiu acho que $4 e pouquinho. A opção mais saudável é colocar dentro do forno, só que o nosso forno só funciona com eletricidade, não dá. Então eles falam que pode colocar aqui muito óleo na panela, muito óleo, e colocar ela dentro do óleo 3 minutos. Aí outra coisa que a gente comprou também é suco de maçã. Tem suco de maçã aqui o tempo inteiro. 3 minutinhos depois, essa gordura tá queimando. Olha lá como é que é bonito. Não sei se tá bom, porque tá com um cheiro de mel forte. Parece que eles colocam mel aqui. Eu vou fritar mais. Quando tiver tudo pronto eu volto. Whoa, corn dogs, man. Não sei como está, porque eu estou arrumando as Doce o coisas. negócio. É doce? Só a casca. Estou arrumando, man. Quando eu terminar de arrumar, eu falo que eu achei. Não. Qual é o computador da minha mãe pra carregar, man? É doce. Mas é muito bom. Se fosse salgado, seria melhor. Mas não é muito bom. Precisa de uma mostarda. Pra salgar, né?